Não adianta a gente falar em combater pobreza, combater a desigualdade social, gente está domingo na TV falando disso ou daquilo, você não consegue entender o básico. Lá em 2019, por exemplo, quando foram divulgadas as conversas do Sérgio Moro, todo mundo sabia que o Lula tinha sido preso sem o devido processo legal, ele estava sendo preso através do que a gente chama de lawfare, a utilização dos recursos jurídicos por parte de um magistrado para obter resultados políticos. No caso dele, ajudando a tirar o Lula da eleição para eleger o Bolsonaro, ele se tornou ministro com a possibilidade de virar membro do STF. Foi traído pelo próprio Jair Messias Bolsonaro. Lá em 2017, você se reuniu com o Sérgio Moro para poder tentar fechar uma chapa ali para 2018, ou um apoio, ou algo do tipo. E aí, na eleição de 2018, o Brasil todo polarizado, você sem querer, entre aspas, se posicionar, gravou uma live entre o primeiro e o segundo turno dizendo isso aqui: no PT jamais votei e nunca vou votar. Isso o apresentador em uma live, em que conversou com seguidores sobre diversos assuntos, inclusive política. Apesar da afirmação, na sequência, Huck diz que não apoia o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, mas que acredita que as pessoas amadurecem. E a gente viu o que aconteceu no segundo turno das eleições. Bolsonaro foi eleito presidente da República com toda aquela máquina de desinformação, encabeçada ali pelos filhos do Bolsonaro, e pela falta de coragem também de algumas figuras públicas, como o próprio Luciano Huck, de se posicionarem contra um indivíduo que era fascista. Aí Bolsonaro toma posse, tudo que aconteceu na eleição de 2018 ficou claro que o Moro interferiu na eleição. Em 2020, o que é que o Luciano Huck faz? Se reúne com o Sérgio Moro para poder tentar montar uma chapa para 2022 como uma terceira via, onde o Moro seria vice dele. Vocês entenderam certo. Depois de tudo que tinha acontecido, Vaza Jato, áudios com a voz do Dallagnol, operação da Polícia Federal spoof com materiais ali, comprovando a relação do que tinha ocorrido, pedido inclusive de perícia dos celulares dos membros da Força Tarefa da Lava Jato e do próprio Sérgio Moro, e eles não entregaram o celular para poder mostrar que não eram eles os diálogos. O que é que o Luciano Huck faz? Moro e Huck negociam a aliança eleitoral para a disputa na presidência de 2022. Ex-juiz e apresentador se encontraram em Curitiba para a conversa sobre terceira via. E aí acabou não dando muito certo, o Luciano Huck não prosseguiu com seu sonho político para 2022. E aí já em 2021, segundo o material publicado aqui na coluna do Guilherme Amado, Moro avisou a Huck que seria candidato antes de se filiar ao Podemos. Como é que aconteceu isso, Carlito? Ele teria ligado supostamente ali em uma videochamada para o Luciano Huck, que tinha contado que seria candidato à presidência da República pelo Podemos e que o Luciano Huck ficou empolgado. Aí você entendeu, Luciano, por que o Brasil é um país atrasado? Porque quando consegue um presidente, por exemplo, que ajuda a combater a desigualdade, a fome, dá acesso à educação, moradia, bem-estar social para o pobre, a elite do atraso se incomoda. Esse que é o problema. E aí tudo aquilo que a gente tinha visto melhorar durante as gestões do PT, como eu disse, pioraram graças ao golpe contra Dilma, graças à ascensão do Temer, graças ao apoio de gente, inclusive como o próprio Luciano Huck. Olha o que aconteceu aí, o material publicado na Rede Brasil Atual. Desigualdade cresce mais no Brasil por culpa do governo Bolsonaro, diz Diese. Então você tinha ali a possibilidade de ter um Brasil melhor, Luciano. Só que a gente precisa fazer o quê? Evoluir e não involuir. Muitas pessoas, inclusive, que atacaram Lula, atacaram o PT, atacaram a esquerda, foram estudar, foram entender o que tinha acontecido. Outras simplesmente se deixaram levar, como é o seu caso. Ou estão aí porque querem estar, né? Porque sabendo, como eu disse, tudo que já se sabe. E continuar com esse tipo de narrativa não é pouca inteligência. Para mim é algo já meio obsceno. Nosso campo precisa evoluir muita coisa, isso é óbvio. Mas a gente não tem a estrutura que vocês da elite brasileira têm. A gente faz o que faz com o que a gente consegue, mostrando que é capaz de se fazer o que a gente fala que dá para fazer. Para finalizar esse vídeo, eu queria dizer para você o seguinte: se a gente teve uma década perdida, a culpa de a gente ter perdido essa década foi de vocês, da tal elite do atraso. Porque a gente tinha tido uma década ganha de combate à desigualdade social, combate à fome, à miséria, à pobreza. Quando a gente começou a fazer o aeroporto virar uma rodoviária, aí vocês falaram: não, aí não dá, esse é o limite.